O cão arrependido. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves, muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Gente, olha aí quem vem chegando, ele, tio Igor, para mais uma aulinha de língua portuguesa. E vocês vão estar falando assim, tio Igor, a gente vai falar de Chaves hoje. Rapaz, vamos com calma, vamos lá para o nosso slidezinho, tá? A gente vai hoje falar sobre poema, tá? Poemas de forma livre e versos brancos, tá bom? Então a gente vai estar falando aí de algumas coisinhas relacionadas a poema, poesia e tudo mais, né? Por isso eu quis começar aí com um dos maiores poemas de todos os tempos, né? Que é o Volta o Cão Arrependido, do Chaves. Nesse episódio a gente ainda tem o Mamãe Querida, que nunca é terminado, tá? Enfim, gente, olha, gente, morrendo de saudade de vocês, tá? E aí vamos retornando agora, né? Depois de a gente passar 2 semanas revendo os conteúdos passados, agora a gente vai iniciar o capítulo 3. E aí tem uma coisinha, gente, que eu tenho que lembrar para vocês, é que estão assim chegando, né, as provas parciais e tudo mais, os jovens, e preste atenção, tá? Porque eu vou mandar um simuladinho para você fazer. Vou tentar montar no Google Formulário. E aí você vai fazer. E quem entregar vai ganhar aquele bom e velho pontinho, tá? Você vai deixar seu nome lá. E aí você pode acessar pelo seu celular e responder pleníssimo lá comigo, tá bom? Vamos lá, mas vamos deixar de perder tempo. Vamos para poemas de forma livre e versos brancos. Gente, acabou de chegar uma mensagem aqui, só um instante. Voltamos, amiguinhos aí para isso. Então vamos começar com... Ai, meu Deus, nunca passe logo. Vamos lá, gente. Primeiro, o que é um poema, né? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, é escrito em texto corrido, né? O poema é escrito em versos que se agrupa em estrofes. Então, gente, o poema, né? Ele tem um formatinho um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? A gente viu isso aí ano passado. A gente viu a estrutura de um poema. Viu que quando a gente fala de verso, a gente está falando da linha. E quando a gente fala de estrofe, a gente está falando dos parágrafos, né? Um texto narrativo, um texto em prosa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter linhas e parágrafos. No poema, a gente vai ter estrofes e versos, tá? E esses versos aí, eles vão ser compostos, né? Eles podem ter rimas ou não. Ano passado a gente também viu que é rima, né? Os sons combinando. A gente chegou a começar a ver alguns tipos de rima, mas aí agora a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Então você meio assim, tio, eu sei o que é um poema, eu só quero um exemplo, né? Você primeiro olhou para mim e disse, show, isso aí eu entendi. Vamos lá. Exemplo do poema, o cão arrependido, tá? Que a gente tem aqui, né? Eu quero mostrar para vocês o formato do cão arrependido, tá certo? Olha aqui, a gente vai ter o verso e isso aqui, deixa eu botar meu apresentadorzinho, que se eu tenho eu quero ser chique. Pronto. A gente vai ter isso aqui de estrofe e isso aqui é verso, tá? Então, estrofe, verso. Show? Então é bem simples de entender, tá? E a gente vai ter rimas, mas vamos lá. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e o rabo entre as patas. Então, isso aí, gente, a gente também tem rimas, tá? A gente tem o primeiro verso rimando com o terceiro verso
e o segundo verso rimando com o quarto verso, né? Isso aí a gente vai estudar lá no 8º, 9º ano, tá? A gente vai se aprofundar mais em poema. E aí, gente, ó, a gente pode entender que, teoricamente, né, esse poema, ele tem 2 estrofes compostas por 4 versos cada, não é verdade? Aí você diz, mas tio Igor, mas essa segunda estrofe tá repetida. Se for por isso, gente, só tem uma, eu sei. Mas a composição do quando é declamada, ele fala 2 vezes, né? Ele declama ela 2 vezes. O detalhe é que são 44 vezes que esse poema é declamado, tá? Ele volta o cão arrependido, com suas orelhas são fartas, com seu osso ruído e o rabo entre as patas. Mas então, deu para você lembrar aí o que é poema. Tranquilo, gente. Gente, esse meu fungado, quem entrou online nos últimos dias viu que esse tempo endoidando aqui de Fortaleza tá acabando com as minhas ventas, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô espirrando e é todo tempo, né? Assim. E não, gente, não é coronga não, viu? Ai, gente, só um instante, espera aí. Enfim, voltando, eram cobranças. Vamos lá, gente, então aí a gente já viu aí o poema, já viu o modelo, já viu tudo, né? Então agora vamos para o conteúdo de hoje, já que vocês lembraram o que é um poema, né? Lembrando qual é a diferença de poema e poesia, certo? Uma coisa aí que a gente viu no passado, que poema é essa representação gráfica, né? Quando o escrito do poema e tudo mais. Tudo, já poesia é qualquer representação artística, tá? Então, arte é poesia. Então, lembra que eu disse que um poema é poesia? Sim, todo poema é poesia, mas nem toda poesia é poema. A música é poesia, a pintura é poesia, sei lá, o rap é poesia, tudo é poesia, tá? Vamos lá. Metrificação, gente. Primeiro, pra gente começar a entender o assunto, a gente tem que entender a metrificação. A metrificação é a forma utilizada na poética, que é o estudo dos poemas e tudo mais, tá? Para medição dos versos, sendo, portanto, o estudo dessa medida. Então, a gente vai olhar, certo? A duração desses versos, o tamanho dele. Eu não vou explicar para vocês agora, porque dá um trabalho doido para você entender, tá? Então, o objetivo não é esse, não é ensinar metrificação para vocês. Eu só quero que vocês entendam que metrificação é fazer a medida dos versos, tá bom? Então é como se você fosse medir o tamanho, sei lá, de uma música, cada verso dele. Ela é feita mediante a escansão, que consiste na contagem dos sons e dos versos, a partir da elevação do ritmo e tonicidade das palavras. Então, quando eu vou medir o tamanho de um verso, eu vou medir fazendo a escansão. Então, tem algumas regrinhas, tá? Mas não vem ao caso. Eu quero que você só lembre o que é a metrificação. Isso aqui é importante para você lembrar, tá? Que é a medida dos versos, tá? Os versos podem ser classificados em vários tipos, mas a gente vai ter tetrassílabos, versos com 4 sílabas, heptassílabos, que são versos com 7 sílabas, decassílabos, que são versos com 10 sílabas, endessílabos, que são versos que têm 11 sílabas, e tem de tudo, gente, tem uma lista enorme, mas não vem ao caso, tá? Então isso aqui é só para explicar para você que a metrificação é essa medida, tá? Então, alguns poemas vão seguir uma regra, tipo, todos os versos vão ser decassílabos, todos os versos vão ser heptassílabos, são redondilha maior, tá? Então, para isso existe esse estudo, tá? A escansão, para você saber qual a quantidade de sílabas tem no verso, tá? Então, vão existir poemas com decassílabos, com endessílabos, com heptassílabos, com tetrassílabos, tá? E outros. Então, saiba que a metrificação, ela olha isso, ela vai classificar um poema
quanto à quantidade de sílabas presentes em seu verso, tá? E aí a gente veio para o que são versos livres. Na teoria da literatura, os versos livres também são chamados de versos irregulares, ou seja, que são aqueles que não seguem um padrão de métrica definido. Lembra aqui que eu falei que alguns poemas vão seguir versos, todos os versos vão ser decassílabos, ou todos os versos vão ser heptassílabos, tanto faz? Os versos livres, eles não seguem essa regra. Vão ter versos que vão ter, 3 sílabas, vão ter versos que vão ter 12, entendeu? Então é tudo misturado, é tudo doido. Então, os versos irregulares são isso, tá? São esses versos livres, são os versos que não seguem a métrica. Não tem uma regra definida para a quantidade de sílabas presentes em cada verso. O importante é destacar que os textos poéticos que apresentam versos livres não deixam de reunir a principal característica das poesias, a musicalidade. Que quando eu falo da musicalidade, eu estou falando daquele... É como se fosse uma música mesmo, né? Que você vai lendo aquele poema, né? E tudo mais. Então, os versos livres não deixam de ter musicalidade, tá? Mas eles não têm uma regra quanto a quantidade de sílabas presente em um verso, tá bom? Suave. Gente, peraí, só um instante. Voltando para o nosso terceiro tópico, os versos livres representam uma importante característica da literatura moderna e contemporânea, visto que a intenção maior desses escritores é criar algo novo e inovador, rompendo assim com os padrões clássicos da metrificação a subverter de formas poéticas tradicionais. Gente, resumidamente, a galera de hoje em dia quer ser diferentona, entendeu? Então hoje em dia é mais comum ter verso livre, porque a galera quer... Ai, gente, essas ideias de metrificação é tão retrógrado, é tão antigo, vamos ser livres e tudo mais. E por isso existem, hoje em dia tem uma maior quantidade de uso do verso livre, tá? Então é isso, tá? O verso livre, ele não segue uma ordem. Ele tem rima, tá? Ele pode ter rima, mas ele não segue uma ordem da quantidade de sílabas, tá bom? Tranquilo, suave, vamos lá. Exemplo que a gente vai ter aí, você observa o tamanho dos versos. Só de você olhar o tamanho dos versos, tá? Olha o tamanho desse, aí olha o tamanho do terceiro verso. Aí olha o tamanho do quarto verso. Não tem uma ordem específica, tá? Então, é um verso livre, do Mário Quintana. O vento verga as árvores, o vento clamoroso da aurora. Tu vens precedida pelos voos altos, pela marcha lenta das nuvens. Tu vens do mar, comandando as frotas do descobrimento. Minha alma é trêmula da revoada dos arcanjos. Eu escancaro amplamente as janelas. Tu vens montada no claro touro da aurora. Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz, né? Aí a gente tem a presença de versos dos mais variados tamanhos, tá? E isso aí exemplifica para vocês o que é um verso livre, ou seja, é um verso que não segue um padrão de métrica definido, tá? Então ele não pode ser classificado nem em decassílabo, nem em tetrassílabo, em nenhum desses, tá? Então é isso, deu para entender aí o que são versos livres, tá? Aí a gente tem um exemplo. E o que são versos brancos? Na teoria da literatura, né, os versos brancos, também chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rima, ou seja, eles não vão rimar, tá? Vamos ver aqui no... Volta o cão arrependido rima com o terceiro verso. E o segundo verso vai rimar com o quarto verso, tá? O verso branco não vai ter isso, não vai ter rima presente ali. Então, os versos brancos são muito utilizados desde o século XVIII no Brasil, sobretudo na poesia romântica moderna e contemporânea, tá? Então, essas rimas, elas pode até seguir uma métrica, tá? Mas não vai ter rima. Lá vem, né? Lá vem o tio com essas doideiras. Vamos aqui ver o exemplo do elefante. Fabrico um elefante de meus poucos recursos, um tanto de madeira, tirado a velhos móveis, talvez lhe dê apoio, e o encho de algodão,
de paina de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba sem novela e é a parte mais feliz de sua arquitetura. Percebe então, ó, esse verso vai rimar com qual? Primeiro verso, elefante, rima com qual? Recursos. Então, você percebe que esse poema, né? Ele é completamente livre de rima. Ele tá aí, ele é feliz, é desse jeito aí mesmo. Ele fabrica elefante sem rimar. É tipo, pra vocês entenderem, é como se o cara cantasse um rap e não tivesse rima, tá? Você entende a letra, tá? Mas só não tem rima. Então, é isso, tá? A diferença entre o verso livre, que ele não segue uma métrica, e o verso branco, ele não tem rima. E é só isso. Tá? É só isso por hoje, gente. Vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, lembra, eu tô lá no Meet. Valeu!